de computador. Aí, Ô, bom dia, senhor, se tu puder pessoal. passar umas... Como é que é, Brenda? Fala. Se tu puder passar uns exercícios assim pra gente revisar pra fazer a prova, eu te agradeço. Daquela lista que eu passei para vocês de questões de vestibular, pega aí qual foi, depois da 25, qual foi as que eu passei. Foi só até a 25? Daquelas lá da página 37, 36, 37. Dá uma olhada lá enquanto eu apago aqui. Eu avisei, a minha prova é melhor deixar para quarta ou quinta-feira. E aí tu tira dúvidas aqui comigo. A de vocês eu vou formular agora na hora do almoço. Não consegui fazer ainda. Mas a do primeiro ano já está pronta. A do primeiro ano já está pronta e a do segundo eu estou fabricando ali. Daqui a pouco vai Pegar estar mais leve, né, pronto. senhor? Oi? Pode pegar mais leve, né? Pô, estamos quase na reta final aí. Tu vai ver o Enem, tu vai ver como o Enem vai pegar leve contigo e a URGS. Tu vai ver A como minha mãe tá aqui pega na leve. minha frente, o senhor falou assim, para de chorar. Como é que é? A minha mãe tá aqui na minha frente, ela falou, para de chorar, guria. É, também acho. Também acho. Tá, deixa eu ver aqui. As questõezinhas. Por exemplo, se eu botar uma questão assim, então, ó. Se eu botar uma questão assim, então, ó. Deixa eu ver. Vamos supor, tá? Faz aí, então, vamos supor, número 1. Tá? Vamos supor que uma grandeza, olha aqui, é uma grandeza y, tá? Vamos supor que uma grandeza y seja diretamente proporcional a x e z, seja inversamente proporcional a w ao quadrado e t ao cubo, e a constante de proporcionalidade seja igual a k. Eu te pergunto, qual a fórmula, ó, qual a fórmula que relaciona y, x, z, w e t. Não é t minúsculo. Tá, vamos começar com uma assim, então. Vamos supor que eu tenho essas grandezas, que eu tenho a grandeza y, ela é diretamente proporcional a x e a z, e é inversamente proporcional a w ao quadrado e t ao cubo. E a constante de proporcionalidade aqui é o k. Ó. É aquele tal de f de 1 né, que eu mostrei para vocês. Como é que ficaria a fórmula? Como é que ficaria a fórmula para que relaciona essas grandezas? Faz aí. Faz aí.
Deu? Podemos corrigir? Podemos corrigir? Vocês estão me ouvindo? Professor, eu tô te ouvindo. Só tô tentando fazer isso aí, porque Ah, não, então é diz que que eu tô não. no... Então me responde não, já deu um problema no Zoom aqui, eu já tô pensando que deu problema em tudo aí. Bah. Não, Ah, não, não, eu tô só tentando diz fazer não, só. não fiz ainda, dá mais tempo que eu dou. Tá. Depois eu vou passar uma questão que, apesar de ser da Unicamp, quer dizer, a Unicamp já é uma, né, das melhores universidades do país aí, né? Mas ela é bem no estilo do Enem. Professor, olha só. Hum, Eu tava vendo aqui no meu caderno das fórmulas que tu passou a semana passada, né? Das diretamente proporcionais e das inversamente proporcionais, proporcional a várias outras e tal. sim. E eu faço aquela da diretamente proporcional, então, que y sobre x é igual a k. Essa Ou eu faço grandeza aquela Y, proporcional a várias outras. essa grandeza Y, ela é diretamente proporcional ao x e ao z, e ao mesmo tempo ela é inversamente proporcional ao w ao quadrado e o t ao cubo. Então esse y ele é Ah, tá. proporcional a várias outras, né? Ah, tá, entendi. Ele é Tá, agora eu proporcional a entendi. várias outras. Tá, então a gente vai usar aquela fórmula que y é igual a k vezes x sobre z vezes y vezes w. Isso? Não sei se tu me Parecido com entendeu. isso, é. Vai ser tipo aquilo, só que aí tu vai ter que fazer com Só essas que daí grandezas. Sim. Tá, então tá. Agora eu tô entendendo as coisas. É um outro exemplo de, tá, faz aí, depois eu falo. Professor, então vai ser y igual a x vezes z sobre w na 3 vezes t na 3. Isso? Vamos fazer junto, então? Vamos. Aqui, ó. Eu quero a relação entre essas grandezas aqui. E eu sei informações em relação ao y, né? Então eu boto assim, ó, y igual. As que são diretamente proporcionais, lembra que a gente bota um traço de fração assim, ó. Tá, a constante de proporcionalidade vai aqui na frente, né? Tem que botar o k aqui. E aí é o seguinte, as diretamente proporcionais vão em cima
se multiplicando, z, x vezes z, e as inversamente proporcionais vão embaixo. Tá? É isso aqui, então. Um exemplo que eu poderia ter dado nas outras aulas, por exemplo, assim, ó, a quantidade de carga elétrica é a carga Q1, né, entre duas cargas, melhor, a força elétrica, desculpa, a força elétrica entre duas cargas, tá? Na verdade é o módulo, né, da carga Q1 vezes a carga Q2 vezes a constante aquela, né, sobre D ao quadrado, não é isso? Né, K QQ sobre D ao quadrado. Lembra dessa fórmula da física? Tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, a força é diretamente proporcional à quantidade de carga Q1, diretamente proporcional à quantidade de carga Q2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lembra que o professor de física deve ter explicado, quando dobra a distância entre as duas cargas, a força elétrica entre elas reduz para 1/4, né, do que era antes. Se eu triplico a distância, cai a 1/9, né? Divide por 9 a força. Lembra? O professor de física deve ter explicado essas coisas para vocês. Provavelmente foi o Rodrigo, né, que mostrou isso aqui para vocês no primeiro bimestre. É um outro exemplo de grandezas proporcionais a várias outras, né? A força gravitacional também, né? A força gravitacional entre dois corpos é a mesma coisa, é a constante universal da gravitação, né? A força gravitacional do corpo 1 vezes a força gravitacional do corpo 2 sobre a distância ao quadrado entre eles, né? É a mesma fórmula. Tá? Vocês viram já isso nos anos passados, né? Tá, então a fórmula é só essa, ó. A fórmula é isso aqui, ó. Só que agora, se eu perguntar para vocês o seguinte, cara. Se eu perguntar se eu te dou essa fórmula, vamos supor que eu te dê essa fórmula aqui, ó. Tá, eu dou essa fórmula aqui para vocês, ó. Y igual a K que multiplica X vezes Z sobre W ao quadrado T ao cubo, tá? E aí eu pergunto para vocês X e Z. X e Z. Tá? Vamos supor que eu pergunte para vocês X e Z. Será que uma é direta? Será que a grandeza X é direta ou inversamente proporcional à grandeza Z? Olhando para essa fórmula aqui, eu te pergunto: a grandeza X, ela é direta ou inversamente proporcional à grandeza Z? Olhando para essa fórmula aqui, ó. Direta? Diretamente, senhor. Tu acha que é diretamente? Não, eu tô perguntando entre si, não a relação, não em relação a Y. Em relação a Y já está dito aqui. De fato, o X é diretamente proporcional ao Y. A grandeza Z é diretamente proporcional à grandeza Y. Tá, mas entre o X e o Z. Entendeu a pergunta agora? Olhando para essa fórmula, o X é diretamente proporcional ao Z ou inversamente proporcional ao Z? Essa aí complicou a vida, né? Cara, presta bem atenção, isso aqui é uma coisa que o Enem pode cobrar, olha aqui, ó. Já que vocês estão assistindo a aula, eu vou dar algo a mais aí. Cara, se o Enem te der uma fórmula dessa aqui, ó, e te perguntar em relação às grandezas X e Z, X é inversamente proporcional, ó. X, ele é proporcional ao inverso do Z, cara. Ao inverso. X, nessa fórmula aqui, ó, X e Z são inversamente proporcionais, cara. Não te esquece disso. Por quê? Por que X e Y, X e Z são inversamente proporcionais? Lembra qual é a condição para ser inversamente proporcional?
É o produto dela ser uma constante, não é isso? Não é isso? Lembra? Diretamente é quando x sobre z é constante. Diretamente proporcional é quando a razão delas é uma constante. E inversamente, essa aqui é diretamente. E essa aqui é inversamente. Lembra disso? Ó, aqui é inversamente, aqui é diretamente, cara. Tá entendendo? Isso aqui tu lembra. Responde aí pra mim, porque não tem ninguém mostrando o vídeo aí. Pois é. Agora eu te pergunto, nessa equação aqui, o x e o z estão se multiplicando ou se dividindo? Eles estão se multiplicando, né? E se eles estão se multiplicando é porque é o quê? Tá ok? Tá? Isso é uma coisa que eu não vi eles perguntarem ainda. Então, provavelmente, numa hora dessa, eles vão perguntar. Se eles te perguntarem a respeito desse x e desse z, são inversamente proporcionais. O produto deles, ó. Se eu botar todas as outras grandezas como constantes, ó, o produto dá uma constante. Então, é inversamente, cara. O x e o z que são inversamente proporcionais, tá? Tá? Se eu tivesse assim, ó, outro exemplo, se eu tivesse assim, ó, y igual a x vezes, né, k, no caso, k vezes x z sobre w, tá? Aí eu te pergunto x e w. Eu te pergunto x e w. Eles são direto ou inversamente proporcionais agora? Tá? Repara que eu não estou perguntando do y, estou perguntando do x e do w. O x Agora e o w são diretamente. inversamente ou diretamente proporcionais? Diretamente. Hã? Diretamente. Por que, Camila? Porque eles estão se dividindo. Tá aqui, ó. Ó. Se eles estão se dividindo, a razão entre elas vai ser uma constante, porque se eu botar o y e o z constantes, é só eu isolar tudo para um lado só, fica constante, que é um número igual a essa divisão entre x e w. Então, se a razão é uma constante é diretamente, pode ter certeza que se tu dobrar o x, o w vai dobrar também. Se tu triplicar o x, o w vai triplicar também e assim por diante, tá? Então, assim, isso é saber interpretar a fórmula, né? Isso é saber ler uma fórmula. Não é simplesmente trocar os numerozinhos, né? Isso aqui sim é tu saber ler e entender e interpretar uma fórmula, tá? Então é isso. Deixa eu. Agora tu pega o teu livro na página 34, tá? Pega aí o teu livro na página 34 e faz a questão 6. 34, questão 6, cara. 34, questão 6. Tá, até vou apagar aqui já. Apagar esse lado aqui. Na prova do Enem do ano passado que vocês fizeram, eles botaram umas que era demorada de fazer, né? Lembra que eu acho que até foi uma que eu disse pra vocês, tinha um negócio de um videogame lá, não sei o que, de um jogo de videogame, que não era pra resolver na hora da prova, né? Eles botaram pra tu perder tempo e não resolver na hora da prova. Aquela lá não era a primeira de regra de 3 que apareceu, que eu lembro, aquela do videogame, aquela não era pra tu resolver na hora da prova. Aquela lá era pra te fazer perder tempo. Aquela era pra tu deixar por último. Tá? Bota aí página 34, questão 6. Faz aí questão 6, por favor.
Eu tô riscando aqui no quadro, não tem nada a ver com a questão de vocês, tá? Terminei, senhor. Senhora, eu terminei. Ah, vamos. Questão. Questão 6, né? Vamos lá. Para repor o teor de sódio no corpo humano, o indivíduo deve ingerir aproximadamente 500 miligramas de sódio por dia. Então tá aqui 500 miligramas por dia. Aí ele diz assim, ó, 350 ml fornecem 35 miligramas, tá? E ele tomou 1.500. Tomou 1,5 litro de refrigerante, hein? O cara tá pedindo para ter um câncer, né? Então, diz assim, ó. É isso aqui, né? Vai ser um valor X que ele vai ter ingerido de sódio, então. Não é isso? E aí tem que ver que porcentagem esse X representa dos 500 que ele precisa, né? Que vai ser X sobre 500. É só tu botar aqui, ó, 350. Agora vamos fazer de azul. Ó. Ó, aqui é 350x igual a 1.500 vezes 35, cara. Aí é claro, né, que esse 35 tu vai matar com esse e vai sobrar 10x aqui e aqui vai sobrar 1.500, né?
tá? Aqui é 35 vezes 10 e aqui é 35. Então, esse morre com esse, sobra 10 aqui. E esse zero morre com esse. Fica X igual a 150 miligramas. Então, ele ingeriu 150 miligramas de sódio. Só que isso aqui é que porcentagem de 500? Bom, é só fazer outra regra de 3, ó. É só fazer outra regrinha de 3, né? Ô, senhor, essas que é a regrinha de 3, assim, é inversamente, né? Essa é diretamente, né? Porque eu estou fazendo em X. Né? Se eu dobro a quantidade de ml, eu dobro o sódio também, né? Se eu triplicar uma, eu triplico a outra também, né? Essa é direta. O senhor tá trancando pra mim. Como é que é? Como é que é? Ah, deve ser mesmo. Rodolfo e Camila estão me escutando bem? Sim. Tá, então é a internet Agora dela. voltou, senhor. Tá. Pode explicar de novo, por favor? Que infelizmente eu Aqui, perdi. Brenda, aqui, ó, quando uma dobra, se eu dobrar a quantidade de refrigerante, eu dobro o sódio também, né? Se eu triplicar o refrigerante, eu triplico o sódio. Então essa é direta, né? Ah, diretamente, tá. É a que eu faço em X, né? Ah, tá, agora eu lembrei, tá. É a que eu Então tá. faço em X. Vou anotar isso pra prova, senão eu vou esquecer. Então, assim, ó, 500 miligramas é 100% do que ele quer por dia, não é isso? Então, 150, que foi o que ele ingeriu, vai ser Y, por exemplo, já chamei de X aquele outro ali. Então, vai ficar 500Y igual a 150 vezes 100. Então, esses dois zeros morrem com esses. Y fica 150 dividido por 5, cara. Dá 30, né? 13, 5, 15, dá 30. Então ele ingeriu recém 30% do que ele precisa de sódio. Tá? Letra D a resposta. Ó, letra D. Tá? Ô, senhor, Ah, eu fiz 500 dividido Não, eu fiz 150 dividido pelo 500 e deu 0,3. isso. Dá pra fazer também, né? 0,3 é 30%. Sim. Tá. É isso mesmo. Aqui eu fiz regra de 3 para tu ver como é que é, mas na hora da prova tu só vai fazer 150 dividido por 500. Deu pra bola. Vai simplificar ali, já vai. Tá? Agora, 45. Tenta fazer, cara. E agora, e agora, e agora? Deixa eu ver aqui uma. Tudo médio, médio. Cara, tenta fazer. Deixa eu ver aqui, página. Uhum. Na página 5, me responde uma coisa, na página 5, a gente fez a questão 3. Na página 5, a gente fez a questão 3. Eu acho que não, senhor. Então faz agora aí. Então agora faz na página 5. Tenta fazer a questão 3.
Página 5, questão 3. Tenta fazer aí. Tá, é página 5, questão 3. Vou ficar fazendo aqui também, vou brincar junto com vocês, que essa aqui, ele até dá a resposta ali, mas ele faz de outro jeito, eu prefiro fazer do jeito mais didático com vocês, deixa eu ver. Vocês não estão enxergando o que eu estou fazendo aqui, né? Vamos ver o que que dá aqui. Deixa eu esconder bem aqui minhas coisas. Aqui, cara.
Posso fazer assim. Fazendo aí que eu também tô fazendo. Tá. Botei uma difícil aí. Dá pouco, mas é difícil. Professora, já tô morrendo aqui já. Tá, vamos ver o que eu posso fazer. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Acabei. Tá, acabei. Realmente, essa é difícil. Essa é difícil, tá? Olha aqui, ó. Se um dia cair esse tipo de coisa pra vocês, ó. É assim, ó. Essa é ruim mesmo de fazer. Ó. Ele diz ali, ó, para percorrer uma certa distância, ele já começa não dizendo qual é a distância, né? Isso é bom, isso é legal. O ciclista observou que se conduzisse sua bicicleta a 12 por hora, a 12 quilômetros por hora, ele chegaria 1 hora após ao meio-dia. Ele chegaria às 13 horas. Tá? Só que, na verdade, vamos botar assim, ó. Vamos botar 12 mais 1. Se ele fosse a 18 quilômetros por hora, ele chegaria em 12 menos 1. É isso que ele diz ali, né? Só que agora ele quer chegar exatamente ao meio-dia, cara. Qual é a velocidade V dele? Qual é a velocidade V que ele tem que conduzir a bicicleta dele? Ruim essa, né? Complicada essa. Tá? Olha como é que eu fiz isso, cara. Olha como é que eu fiz. Eu pensei o seguinte, tá? Eu creio que vai te ajudar também. Eu fiz assim, ó. Se o cara tá a 12 quilômetros por hora, tá? Já que eu quero saber exatamente a 12, ó. A 12 quilômetros por hora, tu concorda comigo que ele vai levar um tempo T? Um tempo T, tá bom? Ele vai levar um tempo T, né? Só que a questão diz o seguinte, quando ele vai a 12 por hora, ele leva um tempo T mais 1, cara. Ele leva 1 hora a mais. Aqui o meio-dia, na verdade, ele botou para te confundir, porque isso aqui é só o horário do relógio. Não é o tempo que ele leva. Não é o tempo que ele leva. O que me interessa não é a hora que ele chega, o que me interessa é o tempo que ele leva, cara. Então, olha aqui, ó. Na verdade, o que ele quer te dizer é o seguinte, a 12 por hora, ele leva um tempo T mais 1. E a 18 por hora, ele leva um tempo T menos 1, né? É isso que me interessa. Entendeu o que eu disse? Ó, e aqui ele quer um tempo T. Né? E aí, num tempo T, olha aqui, ó. E aí, nesse tempo T, ele vai ter uma velocidade V. 12 horas é só o que marca no relógio. Mas o que interessa é o tempo que ele leva para percorrer. Então, o ruim dessa questão é que eu tenho que descobrir tanto o tempo que ele leva quanto a velocidade que ele vai usar que ele vai imprimir na bicicleta para percorrer. Esse que é o ruim dessa questão. Em primeiro lugar é se dar conta disso, que o 12 é só o horário do relógio, não me interessa, o que me interessa é o tempo que ele leva. Então tá aqui, eu tenho duas incógnitas para descobrir. O bom
é que com essas duas aqui eu descubro esse T. Ó, 12 km por hora ele leva um tempo T mais 1, né? 1 hora a mais do que o meio-dia. A 18 por hora ele leva um tempo T menos 1, né? Ele é 1 hora antes do que... Ele chega 1 hora antes. Não interessa o tempo que ele leve. E se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo, né? Se eu dobrar a velocidade, eu reduzo o tempo pela metade. Então, aqui é inversamente proporcional, Brenda. Então, aqui eu tenho que fazer em linha, ó. Nessa aqui vai ficar assim, ó. 12 que multiplica T mais 1 é igual a 18 que multiplica T menos 1. E aqui, ó, agora ficou tudo em função só do T. Então, eu vou descobrir esse T. E tendo esse T na mão, eu descubro o V. Tá? Essa que é a dificuldade dessa questão. É se dar conta desse T e T menos 1 aqui, ó. E depois, com esse T, tem que achar o V ainda, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Ó, fica assim, ó. 12T mais 12 igual a 18T menos 18. Passando o 18 para cá, somando, fica 12 mais 18 igual a 18 que sobrou desse lado, menos 12 que passa para cá. 18T, né? Menos 12T. Aqui, então, fica o seguinte, ó. Aqui fica 30 igual a 6T. Ou seja, o T igual a 5. O T igual a 5. Ou seja, para ele chegar exatamente ao meio-dia, ele vai levar, para chegar exatamente ao meio-dia, né? Isso aqui equivale, ó. Isso aqui equivale a 12 horas. O T é 12 horas, né? Equivale a 12 horas, mas o tempo é 5. O horário é 12 horas. Tá? Isso quer dizer que, na verdade, ele saiu às 7 da manhã de casa. Para poder chegar meio-dia, tá? Até melhor nem pensar assim, só pensa, não vou confundir tua cabeça, só pensa o seguinte, que para chegar ao meio-dia o tempo vai ser 5. E aí qual é a velocidade que ele vai imprimir? A velocidade é só tu pegar qualquer uma das duas equações ali, ó, e resolver. Ó, por exemplo, agora tu escolhe, por exemplo, essa, agora tu sabe o valor do T, escolhe essa e essa. Pronto. Ou essa e essa, tu sabe o valor do T, né? Então, por exemplo, a 12 por hora, ele leva 6, que é 5 mais 1. Tá aqui, ó. A 12 por hora, ele leva 6 para chegar no destino. Leva 6 horas para chegar no destino. Então, numa velocidade V, ele vai levar 5, né? Tá aqui. E aqui, como é inversamente proporcional, né? Velocidade e tempo são inversamente, aqui eu faço em linha, ó. 12 vezes 6 igual a V vezes 5. Ou seja, V é igual a 12 vezes 6 dá 72 sobre 5, que dá 14,4. Tá? E não 15, como o pessoal aí que, né? Como o pessoal aí esperava. Não é 15. Só porque chega na hora do meio não quer dizer que a velocidade seja a do meio também. Tá? Então é 14,4, tá? Tu entendeu o que eu fiz aqui? Sinceramente. Sim, senhor. Né? Com 2 regras de 3, tu mata a charada. O problema é tu te dar conta desse T e desse T menos 1. Aqui é que tu te matava na questão, ó. Aqui é que tu te dava mal. E aí eu vou deixar para tu fazer, tentar fazer página 34, questão 9. Dá uma olhada lá nela. Página 34, questão 9. Tá? Ó, dá uma olhada lá, página 34, questão 9.
Tenta fazer essa. Que até eu acho um pouco mais difícil do que essa aqui, mas é um raciocínio semelhante. Tá? Tá ok, pessoal? Muito obrigado por terem vindo. Vamos ver se amanhã o link do Zoom lá, o Zoom já vai estar ok. Tá, pessoal? Valeu por terem vindo aí, não terem me deixado sozinho. Obrigada pela aula, senhor. Tchau, pessoal. Bom Tá, o bom é que descanso. vocês já Tchau, estão tchau. pegando questões que vão cair na prova. É bem isso aí que eu vou cobrar na prova. Tá? Tá bom. Valeu. Obrigada.